Hoje a gente vai desvendar os segredos de uma das civilizações mais fascinantes de toda a história. Um império que conseguiu dominar um deserto completamente hostil e que ergueu maravilhas que, até hoje, desafiam a nossa compreensão. A grande questão é, como? Pois é, essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. E olha, a resposta não tem nada a ver com alienígenas ou magia. É sobre pura engenhosidade humana. Sobre uma crença inabalável e sobre o poder que nasceu no lugar mais improvável do planeta. Então, para começar, a gente precisa entender as bases. De onde tudo isso veio? A resposta está num presente. Um presente da natureza que transformou o deserto num verdadeiro berço da civilização. O rio Nilo. Pensa só, no meio de um deserto que significava morte certa, as águas dele eram a promessa de vida. Longe de suas margens, só existia areia e sol. Mas perto delas um império inteiro floresceu. E essa terra negra que eles chamavam de Kemet deu aos egípcios uma vantagem estratégica, sim, incrível. Diferente dos rios caóticos da Mesopotâmia, as cheias do Nilo eram previsíveis. Um relógio. Isso garantia colheitas enormes, ano após ano. Então, enquanto outros povos passavam fome, eles estocavam grãos. E com tanto tempo livre, chegaram a inventar a cerveja. O mais impressionante é a velocidade com que tudo aconteceu. Em questão de alguns milênios, tribos nômades se transformaram num reino unificado e extremamente poderoso. Um reino que estava pronto para construir para a eternidade. E o primeiro a tentar fazer isso de forma grandiosa foi Imhotep, um verdadeiro gênio, o primeiro arquiteto que a gente conhece pelo nome. Para o faraó Djoser, ele teve uma ideia que mudou tudo. Em vez de um túmulo retangular, ele empilhou vários deles, as mastabas, uma sobre a outra. E assim criou a primeira pirâmide da história, a pirâmide de degraus. Mas a pirâmide de degraus foi só o começo. Lá em Gizé, a busca pela perfeição atingiu o seu ápice. Eles conseguiram uma precisão de arquitetura que nos deixa de queixo caído até hoje, criando monumentos que não só tocaram os céus, mas que desafiaram o próprio tempo. Vamos parar para pensar um pouco isso. 2,5 toneladas. Esse era o peso médio de um único bloco de pedra. E foram usados mais de 2 milhões de blocos só na Grande Pirâmide. A escala do projeto é simplesmente colossal. Tá, mas como eles fizeram isso? Com pura engenhosidade e força humana. Eles entendiam de física, de logística, de trabalho em equipe. Nada de magia, não. Apenas uma organização social e um conhecimento técnico que, nossa, não tinha precedentes para a época. Ok, mas o que motivava um esforço tão gigantesco? Para entender isso, a gente precisa olhar para o coração da cultura egípcia, as crenças deles sobre a vida, a morte e o divino. O ponto central é este. O faraó era a ponte entre os deuses e os humanos. A autoridade dele não era só política, era divina. Então, comandar a construção de uma pirâmide não era um pedido, era uma ordem sagrada para garantir o equilíbrio do universo. A crença na vida após a morte era tudo para eles. Para que a alma ou Ba pudesse retornar e viver para sempre, o corpo precisava estar perfeitamente preservado. E isso levou àquele complexo processo de mumificação, uma verdadeira ciência funerária que eles foram aperfeiçoando ao longo de séculos. E o destino da alma era decidido num julgamento, bem dramático. O coração da pessoa era pesado numa balança contra a pena de Ma'at, a deusa da verdade e da justiça. Era o teste final. Se o coração fosse leve, livre de culpas, a vida eterna estava garantida. Agora, se não fosse, aniquilação total. No meio de toda essa tradição, surge uma figura revolucionária, Akhenaton. Ele tentou transformar a religião politeísta do Egito numa das primeiras formas de monoteísmo da história. Ele mudou a capital, fechou templos, tentou apagar os deuses antigos e isso gerou um caos imenso. Depois dessa confusão toda, o filho dele, Tutankhamon, restaurou a ordem e os deuses antigos. Ele não foi um grande faraó em vida, sabe? Reinou por pouco tempo. A fama gigantesca dele vem do fato de que a sua tumba foi encontrada quase intocada. Uma verdadeira cápsula do tempo, cheia de ouro e tesouros, que nos deu uma visão sem igual da riqueza dos faraós. Agora a gente entra no ato final, aquele que nos leva ao auge do poder egípcio e, depois, ao seu longo e inevitável declínio. Se existiu um faraó que foi a personificação do poder e da glória do Império Novo, esse cara foi Ramsés II. Um construtor mestre, um guerreiro temível e um diplomata.
O reinado dele marcou o pico absoluto da influência egípcia no mundo antigo. Mas nenhum império dura para sempre. Depois de Ramsés, uma combinação de fatores começou a desgastar o poder do Egito. Invasões de fora, como a dos povos do mar, se juntaram a problemas internos, como o poder crescente dos sacerdotes, tensão econômica. Foi um declínio lento, sabe? Marcado por ondas e mais ondas de conquistadores. A chegada de Alexandre, o Grande, marcou uma virada. Para os egípcios, que já estavam cansados do domínio persa, ele não foi um conquistador, mas um salvador. Ele foi coroado faraó, respeitou os deuses e fundou a cidade que levaria seu nome, Alexandria, um novo farol de cultura e conhecimento para o mundo. E isso nos leva à figura final e lendária do Egito independente, Cleópatra. Ela não era só uma rainha, era uma estrategista brilhante. Usou sua inteligência e alianças políticas com César e depois com Marco Antônio numa tentativa desesperada de preservar o seu reino contra a maré crescente de Roma. Mas a ascensão de Roma era simplesmente imparável. A derrota de Cleópatra e Marco Antônio na Batalha Naval de Átice selou o destino do Egito. A terra dos faraós se tornou um celeiro de Roma, e a longa linhagem de governantes divinos chegou ao fim. O poder político se foi, é verdade, mas o que eles construíram, tanto em pedra quanto em ideias, sobreviveu. A engenharia das pirâmides, a visão complexa da vida após a morte, a sua arte icônica, tudo isso continua a inspirar admiração e estudo no mundo inteiro. E assim, a história do Egito nos deixa com essa pergunta, uma pergunta poderosa. Eles construíram para a eternidade e, ainda assim, seu império virou areia. Do que a gente constrói hoje vai realmente resistir ao teste do tempo?